Olá a todos, bênçãos de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse canal maravilhoso de orações e versículos bíblicos diários. Aqui, todos os dias, uma oração para nos ajudar nas mais diversas áreas de nossas vidas. E também um versículo bíblico diário, para que nós possamos refletir nas palavras e nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos conectar mais com Deus? E hoje eu convido vocês a orar comigo a oração de São Rafael, o arcanjo maravilhoso de Deus, um dos 3 mais poderosos arcanjos. É o arcanjo da cura. Ele é enviado por Deus para nos auxiliar em nossa vida, trazendo a cura de diversas doenças, tanto físicas como mentais e como espirituais também. As curas do coração. Ele é o arcanjo que Deus enviou e ele curou a cegueira de Tobias naquela época. Então, clamando por ele, ele vai interceder por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso, vai levar os nossos pedidos de cura a Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Eu preciso de curas na minha saúde, na saúde dos meus familiares, amigos. Então vamos orar essa maravilhosa oração comigo, para que São Rafael, o arcanjo Rafael, interceda por nós e traga as bênçãos das curas em nossas vidas. Maravilhoso, né? Então vamos ajudar o próximo também, compartilhar essa oração linda de São Rafael. E é bem fácil, pessoal. É só vocês clicarem aí no botãozinho do YouTube de se inscrever no nosso canal. Apertar bastante o botãozinho de curtir, de compartilhar. Assim o YouTube ele vai entender que as nossas orações aqui são muito importantes e ajudam muitas pessoas. Então o YouTube ele vai indicar, vai recomendar, vai compartilhar com muitas e muitas pessoas e fazendo com que essas orações cheguem aos ouvidos das pessoas que estão precisando. Então, você estará ajudando seu próximo. E um conselho, pessoal: quando tiver a oportunidade e puder, sempre faça boas ações, ajude o seu próximo, que Deus está vendo tudo. Ele está guardando tudo isso no livro dele da vida. E com certeza Ele vai te recompensar pelas suas boas ações, pelo seu amor ao seu próximo. Essa é uma das vontades de Deus, né? Que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então vamos fazer jus desse grande poder maravilhoso que Deus nos deu, que é do amor. E também convido vocês, é lógico, a deixar nos comentários abaixo de todos os nossos vídeos os seus pedidos de orações, para que nós possamos orar por vocês e por suas famílias e colocar nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso os seus pedidos de orações, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E eu tenho certeza, pessoal, que Deus vai escutar e já está escutando o nosso clamor. E está fazendo muitas e muitas bênçãos e milagres em nossas vidas. Eu recebo o meu milagre. E quero que vocês recebam aí também o milagre de vocês. Que Deus esteja sempre convosco. Faça esta oração quando deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim vai potencializar muito mais a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa
o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura.
Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti,
implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando
o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino
em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade
atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Oração do Arcanjo Rafael. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o seu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te na ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Assim como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações a cada passo do meu caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem com a sua proteção constante. E na graça de Deus, concede-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Ó grande Mestre de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém.